Fala, galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer mais um estudo de mercado aqui nesse domingão, para a gente deixar o gráfico com as marcações prontas para a semana, para que vocês possam ter aí os melhores pontos, entender o que o preço está fazendo, para que a gente possa começar a semana bem, focado e direcionado, beleza? Então já vai deixando aquele like, curte antes que você se esqueça, porque isso aí é importante demais para o canal. E se você quer fazer parte da nossa sala ao vivo, que opera de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia e meio, exclusivamente o Nasdaq, mesa proprietária americana, quer conhecer mais sobre isso? Então clica no QR Code aqui ou no link que está aqui logo abaixo na descrição, que você pode vir fazer parte desse projeto que está sendo muito legal. E se você seguir a gente ali no Instagram, você vai ver tudo que a gente faz, as operações. E ontem foi um Reels ali no feed de notícias para vocês verem que foi uma leitura na sexta-feira, uma compra que a gente fez ali na sexta-feira, com todo o desenho do contexto antes dela acontecer, o que eram os pontos, alvos e tudo que o preço fez. E aí a gente teve uma comprinha bem top nessa movimentação, beleza? Então, já vai aí vendo, depois que assistir esse vídeo do estudo, que você fizer todas as suas marcações em cima do que a gente vai falar aqui agora, já corre ali, aproveita, porque tem muita gente girando chave, tem muita gente entendendo de fato o conceito, porque depois que você aprende o operacional, você acompanhar ao vivo com o mercado acontecendo, é aí que você vai mudar de patamar e não só ficar fazendo estudo ou vendo estudo parado, o estudo que já passou. Você tem que aprender a entender com o preço em movimento, beleza? Então, sem enrolar mais, vamos lá aqui para o gráfico. A gente está começando com o índice, né? O gráfico aqui de 60 minutos. Lembrando, no domingo a gente faz uma análise macro, as marcações ficam aqui e no time frame menor as oportunidades são vocês que procuram com base na leitura que a gente faz no movimento macro. E esse é o grande diferencial que faz com que vocês entendam a movimentação do preço, beleza? Então, o que a gente tem aqui, ó, nesse movimento? Tô sem zoom aqui, que é para mostrar para vocês a pernada que a gente tem de subida, né? Aí depois ele fez o pullback aqui, o preço, onde ele pegou essa liquidez aqui desse canto, e aí com base nisso ele começou a subir, né? Ele teve, vamos aqui, ó, só para vocês entenderem, ele fez essa falha de fundo e quebrou a estrutura vindo sexta-feira nessa região do Fair Value Gap aqui, ó. Ele veio exatamente no Fair Value Gap da sexta-feira. Entendendo o contexto como um todo, tá? O que a gente tem aqui, ó? Eu tenho uma liquidez externa e uma liquidez externa do diário, tá? E aqui dentro eu tenho, aqui coincidindo com 4 horas diário, 60 minutos, a liquidez externa de topo. E a liquidez externa que eu tenho dos 60 minutos é essa daqui, é a que está aqui embaixo. Então, o range dos 60 minutos que a gente está trabalhando é esse carinha aqui, né? E agora ele fez o quê? Nós tivemos uma quebra de estrutura aqui, ó, que o preço fez essa movimentação, fez o choque, voltou e agora quebrou de novo e chegou nessa região. Eu tenho o que aqui? Uma zona de reteste dessa liquidez externa, que o preço pode muito bem ir testá-la, né, para romper ou não, ou voltar a fazer o reteste, né? Ou eu tenho um pullback para depois ele continuar subindo. Tudo depende da forma como o preço precisa capturar liquidez. Sexta-feira foi um movimento muito forte de alta. Foram 3.500 pontos que o preço subiu direto sem olhar para trás, né? Então, foi um movimento brusco. A tendência, normalmente, o que acontece é o quê? Quando o preço faz esses rallies, o dia seguinte ele tende a ser travado. Só que a gente pode dar com os burros na água, porque quinta-feira ele subiu, travou, sexta-feira abriu com gap, subiu mais do que ele tinha subido na quinta-feira. Então não adianta a gente falar assim, ah, normalmente ele faz. A gente não é mãe de Ná, a gente não tem bola de cristal. A gente fala o que normalmente o preço faz. Só que esses dois rallies aqui, ele tinha um alvo aqui e nós tivemos aí fatores que contribuíram para isso, né? Quem acompanhou sexta-feira, tivemos fatores econômicos aí que contribuíram para isso, para o índice dar essa subida, né? Então agora a gente tem o que? Ele está na região de 79%, eu estou em cima do
topo praticamente dos 60 minutos e eu tenho a liquidez externa aqui embaixo. A ideia que a gente tem é o quê? Que para que esse preço possa fazer um pullback e depois continuar, ele tem que criar uma estrutura aqui, ó. Então aí sim vocês têm que estar atentos no time frame menor para o preço fazer aquela famosa quebrinha de estrutura que a gente está esperando para voltar a fazer o pullback e depois subir. Como também ele pode simplesmente fazer a captura de liquidez aqui nesse fundo, nem chegar a descer e seguir o rumo daí mesmo, né? Então, o que a gente tem que fazer é reagir ao que o preço está nos mostrando. E aqui a gente tem o que e o que é que a gente deixa aqui para vocês? As leituras em cima do quê? Se eu tenho essa liquidez externa aqui, ó, o preço não rompeu, a tendência é que ele vai testar a outra extremidade, né? Então existe uma probabilidade maior do preço vir testar essa extremidade. Se ele vai romper ou não, aí são outros 500, até mesmo porque ele chegou nesse Fair Value Gap e aqui em cima, ó, isso eu deixei para marcar aqui com vocês, eu tenho esse order block dos 60 minutos bem aqui perto da região de extremidade. Então, se por um acaso o preço continuar subindo, né, a gente está num patamar de quê? De que eu não vou fazer nada, eu não vou querer comprar aqui por próximo de rompimento de gráfico de 4 horas de gráfico diário, e eu vou sim esperar por uma tomada de decisão nessa região de oferta, que é a principal região de dinheiro que tem agora, porque ele já mitigou esse Fair Value Gap. Então, se ele não tiver forças para descer daqui, com certeza ele vai vir buscar liquidez aqui de em cima. Então, essas são as movimentações do índice que vocês precisam estar espertos para não fazer besteira, tá? A gente está na região de 79%, que é exatamente esse aqui, e eu tenho aqui embaixo, nesse gap de sexta, que seria o possível pullback de continuidade caso o preço caia, né? O reteste dessa região de buy side liquidity aqui, ó. Aqui eu tenho uma região importante, depois eu tenho esse Fair Value Gap aqui na região dos 70, que sim seria uma região mais forte por estar numa região de demanda, né? Numa região barata, mais importante embaixo. Só que, vamos lá, o preço subiu 6 mil pontos, dificilmente ele vai cair 6 mil pontos direto, né? Normalmente quando acontece isso, a gente viu aqui, ó, ele subiu, depois ele desceu de escadinha. Ele teve alguns movimentos maiores? Teve, mas ele desce de escadinha. Então, aí dentro dessa leitura, que a gente vai para os 5 minutos, para 2 minutos, para 1 minuto, para tentar dentro desse time frame menor, conseguir fazer a entrada do trade para o lado que o preço está indo, mas sempre tudo baseado no 60. Não se esqueçam, galera, o norte do preço ele sempre vai ser os 60 minutos e o 15 minutos, e muitas vezes no índice até o 15 minutos você consegue identificar essa direção do preço. Mas se você ficar só operando o time frame pequeno, os 5 minutos, seu viés pode virar e você pode tomar uma lapada aí sem nem entender o que aconteceu. Então, uma dica que eu dou, sigam sempre com os 60 minutos como base, tá? Ele é a bússola do lado que o mercado está indo, beleza? Bora falar do dólar aqui, ó. O dólar está exatamente ao contrário, né? O dólar está caminhando para baixo. A gente tem aqui a mesma coisa, ó. A liquidez externa embaixo, a liquidez externa em cima. Ele perdeu essa região, ó. Ele veio capturar esses 2 pontos de liquidez interna aqui, ó, tá? Então, o que que a gente tem? Ó, o meu range é esse cara aqui. O preço ele fez quebra de estrutura aqui. Então eu tive uma quebra de estrutura e ele está voltando, pegando liquidez. O que tem que ficar esperto aqui agora? O ponto dele segurar é aqui, tá? Se ele passar, ele vai testar essa região aqui externa, tá? Então esse é o caminho do preço, né? Porque o que acontece? Se esse ponto do fundo aqui segurar e ele começar a subir, esse ponto de liquidez interna é onde está o stop da galera que está vendido. Se aqui eu tenho stop e o preço chegar aqui e estopar essa turma, ele vai fazer o quê? Ir direto para o próximo ponto de liquidez. É assim que a liquidez funciona, tá? Isso aí tem muito na aula de liquidez, no treinamento tem aula de liquidez, na sala ao vivo tem uma aula de nivelamento que eu falo sobre liquidez interna e liquidez externa. Então, é um dos pontos, é assim, ó, liquidez
é um dos pilares do nosso operacional. Sem você entender a liquidez, você não vai entender nada do que acontece no mercado e aí você vai ser a liquidez, né? Isso é uma frase clássica já do mercado financeiro, tá? Então fica ligado nessa movimentação e entender o que o preço está fazendo, tá? Então no dólar a gente tem isso. Eu tenho essa região aqui como uma região importante, tá? Inclusive eu consigo até eu tenho um order block aqui dos 60 minutos, uma região dos 60, digamos assim, né? Eu não gosto de trabalhar, e aqui é um order block, não, aqui é uma região de preço onde o preço pode segurar e voltar a cair, tá? A gente vê que ele tem esse candle aqui que tentou subir, depois ele acabou abrindo com gap, então a principal região vendedora do dólar é essa daqui. Então, até lá eu vou o quê? Ou eu vou esperar o preço chegar, ou se ele fizer uma quebra de estrutura aqui no time frame menor, eu pego uma compra de pullback, podendo até ser uma compra de um preço que vai testar a próxima região de liquidez, né? Afinal de contas, essa liquidez aqui interna, ela é uma liquidez interna dos 60 minutos, mas é uma liquidez externa do 15, né? Porque o range do 15 minutos a gente tem esse aqui. Até dos 60 minutos a gente pode considerar esse range. Então ela seria até uma liquidez externa do 60 e interna do diário. Eu vou até deixar, vou até ajustar aqui para não confundir. ERL External Range Liquidity dos 60 minutos, tá? Então aqui a gente tem uma externa dos 60 e lá fora a gente tem a externa do movimento macro, certo? Então esses são os pontos. A interna dos 60 é essa daqui, ó. Aqui a gente tem ali o range de liquidez interna dos 60 minutos, tá? Então para ficar agora assim, ó, bem claro e que para todos vocês entenderem exatamente o que está acontecendo no preço, essa é a marcação de fato com a liquidez. Então, por isso que a gente marca aqui, ó, o indicador de estruturas, ele marca aqui, ó, área protegida de 1 hora, ou seja, essa região aqui é a região protegida. Se o preço voltar, é aqui que os vendedores vão atuar para empurrar esse preço para baixo. Beleza? Então, o dólar era isso. Bora falar do Nasdaq agora. O Nasdaq a gente tem aqui, ó, um movimento interessante. Ele chegou no fundo, né? Depois dessa queda grande, ele continuou, acabou quebrando o canal aqui dos 60, nessas regiões de liquidez que a gente tinha colocado. E aqui, ó, nós temos o seguinte. Esse é meu range atual, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Externa e aqui é a interna. Ou seja, ele não rompeu fundo. Então, ele deixou liquidez aqui. Isso aqui é a liquidez que ele pode vir capturar para dar continuidade na queda. Inclusive, a área de proteção do 1 hora está aqui. Ou seja, se ele passar dessa região, consequentemente, ele pode estar virando o preço para vir buscar as regiões de cima. E nós temos uma reversão de fundo, tá? Então, é muito importante vocês estarem atentos a isso. Então, aqui a gente tem o preço próximo desse Fair Value Gap, desse reteste de fundo, preço chegando aqui. Então, aqui a gente pode ter uma resistência para o preço voltar, né? Agora, se com a movimentação de hoje o preço simplesmente passar daqui, aí a gente pode ter um reteste, um movimento interessante nessas duas regiões aqui, ó, tá? A gente vai ter esses dois pontos como sendo pontos importantes. O detalhe que é fundamental, a gente tem um fundo que não foi rompido. Então aqui é o ponto crucial para esse preço bater e voltar. Se ele passar daqui, aí nós teremos uma inversão e o possível volta desse preço, tá? Então, aqui a gente está numa região de decisão, né? A gente está num reteste de fundo, ó. Quando a gente abre aqui o gráfico, vocês vão ver que todo esse movimento que está acontecendo aqui é embaixo desse fundo aqui, ó. Embaixo dessa região. Então, aqui a gente tem uma zona rompida já, por isso que a gente ainda analisa esse preço como uma possível
continuidade para baixo, tá? Ele ainda está virado para baixo. Para ele virar para cima, a gente tem que entender. E aquilo que eu falei para vocês que nós fizemos sexta-feira, inclusive a operação de compra, é justamente isso. Eu entendendo o que o preço está nos mostrando, eu fazendo a leitura no tempo certo, e com isso eu vou estar dentro do time frame de 5 minutos, 2 minutos ou 1 minuto. No caso, eu tenho usado muito 1 minuto para a galera entender a movimentação do 1 minuto e tirar aquela trava, né, de que 1 minuto não é um gráfico que você vai procurar a operação toda hora. 1 minuto você vai usar ele para fazer a entrada dentro do que o 15 ou os 5 minutos está te mostrando. Então você tem que esperar o momento certo para usar 1 minuto, tá? Então, em cima disso. Mas a gente está trabalhando em cima dessa região aqui, ó. Então, sim, eu tenho que... como eu ainda estou abaixo dos 50%, eu tenho, que nem eu tinha sexta-feira, oportunidades de compra nesse pullback, tá? Então, é isso que vocês têm que estar sempre cientes aí. Beleza? Então, isso aí que a gente tem para o Nasdaq. O restante, depois, amanhã cedo, na abertura da sala, para a galera que está na sala ao vivo, a gente faz uma atualização depois com a movimentação da China e de Londres, né? Para quê? Para que a gente possa começar o dia bem. Todo início de sala, a gente faz a mesma coisa. A gente faz a leitura antes de tomar qualquer decisão para entender o que o preço está fazendo. Certo, galerinha? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente domingo, bons estudos e uma excelente semana para nós. Valeu!